Olá pessoal, aqui é o professor André com mais uma aula sobre comandos eletropneumáticos sequenciais. No vídeo anterior foi apresentado o método da cadeia estacionária utilizado para o desenvolvimento de projetos eletropneumáticos sequenciais. Naquele vídeo comentei que a literatura em geral indica o método da cadeia estacionária para sistemas onde as válvulas são unidirecionais, ou seja, elas utilizam simples solenoide. Porém, neste vídeo será apresentado como aplicar o método da cadeia estacionária para sistemas que utilizam válvulas com duplo solenoide, as válvulas ditas bidirecionais. Então, para o desenvolvimento do nosso projeto, precisamos, assim como qualquer projeto, seguir algumas etapas. Então, primeiramente, determinar a sequência de trabalho, representar os fins de curso, desenhar os elementos de trabalho, os atuadores, desenhar os elementos de comando correspondentes, que são as válvulas eletropneumáticas que comandarão os atuadores, e aí temos então o circuito pneumático. Essas 4 etapas são as mesmas que utilizamos no vídeo anterior. Na sequência, a 5ª etapa, desenharemos um relé para cada passo, como feito anteriormente, porém agora acrescentaremos mais um. Este mais um relé, este relé adicional, ele se faz necessário para poder aplicar este método em sistemas que possuem válvulas com duplo solenoide. Na sequência, então, desenharemos os elementos de partida, os elementos de sinal, os solenoides, e faremos o acionamento dos solenoides, então, conforme o estado dos relés. Teremos, então, um circuito elétrico. Observando essas etapas para o projeto, nota-se que a diferença está no passo 5 que foi enfatizado. Então, precisamos determinar a sequência de trabalho e aqui como exemplo utilizaremos o mesmo sistema do vídeo anterior para que seja possível fazer uma comparação. Porém, no vídeo anterior, então, foi considerado que as válvulas eram simples solenoide para este sistema, e agora, neste mesmo sistema, nesta mesma máquina, as válvulas serão de duplo solenoide. Então, assim como no vídeo anterior, precisamos ter a representação dos fins de curso como uma orientação para o desenvolvimento do projeto. Então, nós teremos aqui o avanço do cilindro 1A, ele tocará o sensor 1S2, ou acionará o sensor 1S2, nem todo sensor tem contato físico, né? Ou depende de contato físico, e iniciará o avanço do cilindro 2A. Ele acionará o sensor 2S2 e iniciará o retorno do cilindro 2A. Ele acionará o sensor 2S1 e iniciará o retorno do cilindro 1A. Ele acionará o sensor 1S1 e, junto com o botão, em uma lógica do tipo E, será possível reiniciar, então, o ciclo de funcionamento do nosso sistema, da nossa máquina. Então, tendo isso, desenhamos os elementos de trabalho, que são os nossos dois cilindros, 1A e 2A com os seus sensores, as válvulas, que serão os elementos de comando correspondente. Então, aqui nós temos uma válvula 5 duas vias duplo solenoide, identificados como Y1 e Y2, onde o Y1 fará o avanço do cilindro 1A e o Y2 fará o retorno. E aqui também a válvula 2V1, de 5 duas vias com duplo solenoide, onde o Y3 fará o avanço do cilindro 2A e o Y4 fará o retorno do cilindro 2A. Então, agora nós desenhamos aqui o nosso circuito elétrico, os barramentos de alimentação, 24 volts e os 0 volts, um relé
para cada movimento, para cada passo. Então, temos aqui 4 passos: avanço do 1A, avanço do 2A, retorno do 2A e retorno do 1A, assim como foi no vídeo anterior. Temos, então, aqui 4 relés, um para cada passo, já identificados os passos em vermelho para facilitar a nossa visualização. E, como havia sido comentado antes, um relé a mais. Então, este relé K5, ele se faz necessário para que esse sistema funcione quando aplicado a válvulas de duplo solenoide. Então, observando aqui rapidamente, é exatamente igual ao vídeo anterior, esta parte. Então, nós iniciamos pelos elementos de partida. O nosso elemento de partida é o botão S1, porém associado ao sensor 1S1. Então, eles estão aqui com o contato de retenção do relé K1. Lembrando que este sensor é normalmente aberto, identificação 3 e 4, porém ele já está acionado, está atuado mecanicamente, né, considerando que aqui é um fim de curso, pela haste do nosso atuador 1A. Continuando então, após o relé K1 ser acionado, ter sua bobina acionada, né, este contato auxiliar fecha e habilita o próximo ramo do circuito. Ao acionar o sensor 1S2, energiza K2, que faz retenção e habilita o próximo ramo do circuito. Ao ser acionado o sensor 2S2, energiza K3, que faz retenção e habilita o próximo ramo do circuito. Ao ser acionado o sensor 2S1, energiza a bobina K4, que faz retenção. Antes de continuar, para que fique bem claro, por que estes sensores? Porque este sensor verifica se já aconteceu o movimento anterior, que é o avanço do 1A. Este sensor identifica se já aconteceu o movimento anterior, que é o avanço do 2A. Este sensor identifica se já aconteceu o movimento anterior, que é o retorno do 2A. E aqui, o nosso relé adicional, ele manterá esta forma de pensamento. Então, se energizou a bobina do K4, do relé K4, além de fazer retenção, habilita o próximo ramo do circuito. Se acionar o sensor 1S1, que verifica se o movimento anterior, que é o retorno do 1A, aconteceu, energiza a bobina K5, que faz retenção. E essa bobina, esse relé K5, ele abrirá um contato no primeiro ramo, na primeira linha do circuito, desenergizando o K1. E aí é o efeito dominó, é como se você empurrasse a primeira pecinha num jogo de dominó, né, com todas em pé, onde uma derruba a outra. Então, o K5 abre, desenergiza a bobina K1, que abre este contato e desenergiza K2, que abre este contato e desenergiza K3, que abre este contato e desenergiza K4, que abre esse contato e desenergiza K5, retornando então esse contato à posição normal fechada. Isso permite que você acione o circuito novamente, então. Bem, por que aqui se faz necessário este relé K5 adicional? No vídeo anterior, onde nós tínhamos válvulas com simples solenoide, o próprio K4 desenergizava a primeira linha do nosso circuito elétrico. Porém, se nós fizermos isso agora, o K4, que vai ser responsável por acionar o solenoide de retorno do 1A, que é aqui o Y2, provavelmente não conseguirá fazer este acionamento. Porque no momento que a bobina for energizada aqui, ela abriria, no caso do vídeo anterior, um contato que estava aqui, desenergizando todo o circuito.
Ao mesmo tempo, este relé ele precisava fechar um contato que acionaria o Y2 responsável por este movimento. Mas o contato fechado, ele abre de forma mais rápida do que o contato aberto fecha. Ou seja, provavelmente este contato aqui sempre abrirá, considerando que ele fosse de K4, sempre abrirá e desenergizará todo o circuito antes que o contato de K4 feche e energize o solenoide Y2, que ao ser energizado ainda precisaria comutar esta válvula para fazer o retorno do atuador. Então, para garantir aqui, com duplo solenoide, que este Y2 seja corretamente energizado e faça a comutação da nossa válvula 1V1 para a posição normal, que é como ela está representada agora na simbologia, nós energizaremos a bobina do relé K4, ele não desligará a primeira linha, mas ele energizará nos solenoides que não aparecem ainda aqui neste momento, ele energizará o solenoide Y2 que faz este retorno do 1A. Ele habilita também aqui este ramo do circuito e só depois que o cilindro 1A retornar a sua haste por completo e acionar este sensor, é que nós acionaremos o K5 que fará o reset, ou seja, o desligamento total aqui do nosso circuito elétrico. Então, o K5, como depende deste sensor, além de depender de um contato auxiliar de K4, ele garante que o desligamento do circuito só acontecerá após o último movimento, o último passo, que aqui nesta sequência é o retorno do cilindro 1A. Então, dando continuidade, nós temos aqui os nossos solenoides. O primeiro relé é o K1, ele faz o avanço do 1A. Então, ele vem aqui, fecha e energiza o solenoide que faz o avanço do 1A. O segundo relé, ele faz o avanço do 2A. Então, ele fecha um contato aqui e energiza o Y3, que neste caso, que neste projeto, é responsável pelo avanço do 2A. O próximo relé é o K3. Então, o K3, ele fecha aqui e energiza o Y4, que é responsável pelo retorno do 2A. Porém, aqui precisamos estar muito atentos a um detalhe. Para que o Y4, aqui em cima, para que o Y4 consiga fazer o retorno do 2A, nós precisamos desenergizar o Y3. Em uma válvula de duplo solenoide, sempre que nós energizarmos os dois solenoides, prevalecerá aquele que foi energizado primeiro. Então, como o Y3 já está aqui energizado pelo K2, o Y4 só conseguirá comutar a válvula 2V1 de volta para a posição normal se nós desenergizarmos o Y3. Então, aqui, o mesmo relé que está fazendo o retorno do 2A, ele bloqueará o avanço do 2A. Então, na prática, observe que quando nós chegamos aqui no K3 para retornar o 2A, o avanço do 2A já aconteceu anteriormente, pelo K2. Então, o K3, além de acionar o retorno do 2A, ele desliga, abrindo aqui, o avanço do 2A. Continuando então, temos o K4, que faz o retorno do 1A. E aqui acontecerá a mesma coisa. Quando acontece o retorno do 1A, antes disso, lá no começo, já aconteceu o avanço do 1A.
Então, observe que aqui o K1 está mantendo ligado o solenoide Y1. Então, o relé K4, ele virá aqui, energizando o Y2, com a intenção de retornar o cilindro 1A. Mas, para retornar o cilindro 1A, além de energizar o Y2, é necessário desenergizar o Y1. Então, quando a bobina do K4 é energizada, este contato abre, desenergizando o Y1, e este contato fecha, energizando o Y2. Então, desenergizamos o Y1 e energizamos o Y2. E não aparece aqui nos solenoides o relé adicional, que neste caso é o K5. O K5 ele terá como função apenas desenergizar o circuito aqui no começo, para que nós possamos repetir o ciclo de funcionamento. Então, quais são os dois grandes diferenciais deste projeto para o projeto do vídeo anterior que tem a mesma sequência? Os diferenciais são: apareceram dois solenoides que antes tinham a sua função executada por força de mola. Estes dois solenoides, eles têm o seu comando aqui e aqui para fazer o retorno dos atuadores. Outro diferencial aqui para fazer o retorno dos atuadores, além de energizar o solenoide, tem que desenergizar o solenoide oposto. Na verdade, isso já era feito antes, né? Nós desligávamos o solenoide de avanço para fazer o retorno, mas temos que continuar fazendo isso, além de energizar o solenoide de retorno. E o último diferencial é, então, este relé adicional que garante que o desligamento do circuito elétrico somente seja feito após a finalização aqui por sensor do último movimento. Então, visto as diferenças, vamos agora fazer uma simulação de funcionamento para verificar na prática como isso acontece. Então, primeiramente, vamos acionar o botão S1 e vamos observar o movimento dos atuadores para conferir a lógica de funcionamento. Então, vamos lá. Avança 1A, avança 2A, retorna 2A, retorna 1A. Então, os cilindros estão funcionando. Agora vamos observar a sequência de acionamento dos nossos relés, lembrando que cada relé do K1 ao K4 é responsável por um movimento dos atuadores e o K5 é responsável pelo desligamento do circuito ao final da sequência. Então vamos lá de novo, pressionando o botão, aciona K1, aciona K2, aciona K3, aciona K4 e, quando fechou o 1S1, acionou a bobina do relé K5. O seu acionamento é muito rápido, porque ao acionar a bobina do K5, este contato já abre e desenergiza todo o circuito, inclusive o próprio K5. Então, vamos de novo aqui observar a sequência, mas principalmente a bobina do K5. K1, K2, K3, K4, olha o K5, uma breve energização e tudo desliga. Em mais um teste, observaremos agora o contato 21 e 22 do K5. Ele é normalmente fechado, ele permanece fechado durante o funcionamento, porém, agora abriu e já fechou. Então, por que ele abriu e fechou rapidamente? Porque quando a bobina do K5 foi energizada, ele abriu, desenergizou K1, que abriu aqui, desenergizou K2, que abriu aqui, e desenergizou K3, que abriu aqui, e desenergizou K4, que abriu aqui, e desenergizou K5, voltando a fechar o contato. Isto tudo, na prática, em um circuito elétrico, acontece de forma muito rápida. Quero aproveitar para fazer também aqui um comentário que não foi feito anteriormente. Este sensor que aciona o relé adicional, que no caso aqui é o K5, é o mesmo sensor
que está associado ao botão de partida. E observe que tanto aqui quanto aqui, no K5, ele é normalmente aberto, numeração 3 e 4. Porém, muito importante, se aparece duas vezes o contato de um S1, mesmo que nas duas vezes ele seja aberto, significa que nós precisaremos de um sensor que possua dois contatos normalmente abertos. Eu não posso instalar o mesmo contato aqui e aqui. Se isso for feito, a bobina do K5, na prática, vai acabar estando conectada junto a este ramo, e não é isto que o projeto representa. Então, se o contato, mesmo sendo normalmente aberto, aparece duas vezes, nós precisamos de um sensor com dois contatos normalmente abertos. Se porventura o seu sensor, na hora de instalar o circuito, de montar o circuito, não possuir dois contatos, normalmente abertos nesse caso, uma possível solução é pegar diretamente o barramento de 24 volts, passar pelo contato aberto do relé, pelo contato aberto do sensor 1S1, considerando que você só tem um contato nesse sensor, e este contato normalmente aberto do seu sensor 1S1 energiza a bobina de um outro relé que não está aqui, por exemplo, K6. Aí, com base nisso, você pode utilizar os contatos do K6, se for o caso, representando o sensor 1S1. Então aqui ficaria um contato normalmente aberto do K6 e aqui um contato normalmente aberto do K6. Essa é uma possível solução para multiplicar os contatos do seu sensor numa situação em que você só possuir um. Então, de novo, o sensor aciona a bobina de um relé a mais e a bobina desse relé aciona os contatos que você coloca no lugar do sensor. Aqui, como o simulador nos permite fazer isso, nós consideramos que o nosso sensor possui aqui, então, os dois contatos necessários. Dando sequência aos testes, vamos observar agora a sequência de acionamento dos nossos solenoides. Então, vou pressionar o botão Y1, Y3. Troca pelo Y4, troca o 1 pelo Y2. Observando agora os contatos. Aciona K1, aciona K2. Aciona K3 que abre aqui, aciona K4 que abre aqui. Então, este acaba sendo o funcionamento prático do nosso projeto que foi desenvolvido utilizando este método, mas no caso agora, para um circuito com válvulas de duplo solenoide. Então, deixo aqui duas referências que abordam o assunto deste vídeo. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.